Essa edição do Laboratório Digital traz uma análise dos principais smartphones básicos disponíveis no mercado. O Olhar Digital convidou diversas marcas para participar e LG, Motorola, Nokia e Sony toparam enviar aparelhos para os nossos testes. Embora com diferentes características, os celulares inteligentes analisados têm uma característica em comum: o baixo custo de aquisição e uma boa performance para atividades cotidianas como acessar a internet ou ver um vídeo do Olhar Digital no celular. Todos contam com o suporte a 2 chips e a maioria tem acesso à TV digital, o que é um recurso bem interessante para os usuários brasileiros. Apresentações feitas, vamos aos testes entre o LG 50 da LG, Moto E da Motorola, Lumia 530 da Nokia e Xperia E1 da Sony. Tela. A tela é a primeira impressão para quem usa um celular moderno. O LG 50 tem uma tela de 4 polegadas com resolução de 800 por 480, enquanto o Moto E é equipado com um display de 4,3 polegadas com 960 por 540 de resolução. Já o Lumia 530 conta com uma tela de 4 polegadas e resolução de 854 por 480. Por fim, o Xperia E1 também tem 4 polegadas com 800 por 480 pixels. Os smartphones analisados são similares em termos de brilho e contraste, exibindo cores fiéis e pouco saturadas. Mas como temos de atribuir uma nota, o vencedor é o modelo da Motorola, que conta com a tela maior e melhor resolução. O segundo lugar fica com a LG, empatada com a Nokia. O equipamento da fabricante coreana responde de maneira correta a todas as instruções e toques. Já o celular fabricado pela Microsoft tem uma digitação, digamos assim, macia. A última posição é ocupada pela Sony. Design. Este é um tópico complicado para o Olhar Digital. A gente vem falando repetidamente que design é por muitas vezes uma questão de gosto pessoal. Mas há características técnicas que podem decidir um review. Uma delas é o peso. O mais leve deles é o Sony, com 120 gramas, seguido pelo Nokia, com 129. Empatados no peso estão LG e Motorola, com 140 gramas. Processador e desempenho. Os aparelhos analisados têm como características uma boa performance e desempenho para tarefas simples e corriqueiras. Primeiro vamos aos números. Os modelos da LG, Nokia e Sony têm 512 MB de memória RAM. O Motorola conta com 1 GB. A fabricante americana equipa o seu celular com um processador 1,2 GHz dual-core Snapdragon S200, o mesmo chip da Qualcomm usado por Nokia e Sony. Já a LG tem o dual-core 1,3 GHz fabricado pela asiática MediaTek. Mas a pergunta que fica é: quem tira melhor proveito do conjunto de hardware e software? A resposta é inegavelmente Motorola, especialmente por contar com o dobro de memória RAM que seus concorrentes. Já a Nokia tem a vantagem de ter um sistema operacional mais leve. No duelo das fabricantes asiáticas, o páreo é duro, mas a coreana LG leva vantagem sobre a japonesa Sony pelas pequenas adaptações ao sistema operacional. Sistema operacional. Falando em sistema operacional, é bom a gente esclarecer que esse também é um tópico muito questionável e por isso não vamos atribuir vencedores nessa fase do comparativo. Mas há informações importantes que podem balizar o momento da compra. Para começar, o desvio padrão nesse quesito é a Nokia, uma empresa agora incorporada à Microsoft e que usa o Windows Phone 8.1. As outras fabricantes abraçam o Android, software cujo desenvolvimento é liderado pelo Google. Mesmo assim, os modelos têm uma experiência de uso diferentes entre si. A Motorola, por exemplo, usa a versão 4.4 KitKat de maneira pura, ou seja, sem nenhum programa a mais instalado no celular. Isso é um ponto extremamente positivo. Já a LG e Sony optam por recursos próprios, ou seja, programas que modificam a usabilidade do sistema. No caso da LG, a interface é esperta e rápida. Já no celular Sony, a experiência de uso é comprometida. Para usar este aparelho, o Olhar Digital recomenda você baixar no Google Play alternativas como o Everything Me ou mesmo o Google Now Launcher. Outro ponto positivo da Motorola é que o aparelho é vendido já com a perspectiva de uma atualização para a nova versão do Android a ser lançada no início de novembro e que foi batizada de L. A mesma garantia não é encontrada nos modelos da LG, que também contam com a versão KitKat, e no da Sony, que estacionou na versão 4.3, a Jelly Bean.
Sobre as diferenças entre sistemas operacionais, também cabe falar que apesar do Windows Phone 8.1 ser uma alternativa interessante ao mundo de código aberto do Android, o software da Microsoft sofre com a falta de programas. Ao todo, são cerca de 150 mil aplicativos à disposição na plataforma, número inferior ao do Google, que tem cerca de 1 milhão de softwares para download. Câmera. LG, Motorola e Nokia contam com uma câmera de 5 megapixels superior às especificações da Sony, que é equipada com um dispositivo de 3 megapixels. Mas neste tópico a vantagem é da Nokia. A fabricante finlandesa é reconhecida mundialmente pela qualidade de suas lentes e sensores. As fotos tiradas com o equipamento são melhores tanto em ambientes com pouca luminosidade quanto em lugares saturados de luz do sol. O segundo lugar fica com LG e Motorola. A lanterna é do modelo da Sony. Armazenamento. Todos os smartphones contam com armazenamento de 4 GB para programas, documentos e mídias. Mas a vantagem, novamente, é do modelo da Nokia, que suporta um cartão de memória de até 128 GB. Outra vantagem da fabricante europeia é que o sistema Windows Phone consegue instalar qualquer tipo de aplicativo no cartão de memória. Os outros aparelhos empatam neste ponto, já que permitem o uso de um cartão de memória de até 32 GB. Conectividade. Como já falamos no início desta análise, todos os modelos contam com o sistema Dual Chip, ou seja, permitem o uso de chips de 2 operadoras. Essa é uma grande vantagem para quem quer economizar um dinheiro no fim do mês com os gastos em telefonia. Com exceção do Nokia, os outros aparelhos também contam com TV digital, uma característica importante para o público brasileiro. Colocando foco somente neste ponto, a melhor usabilidade de televisão digital é encontrada nos aparelhos da Motorola e da LG. Por esse motivo, esses smartphones dividem a primeira posição nesta fase do comparativo. Preço. Este é um dos pontos mais importantes do comparativo. A quantidade de dinheiro no bolso pode definir o vencedor de qualquer análise. O olhar digital vai apenas colocar os preços de referência. O LG 50 tem preço sugerido de R$ 569. O Moto E tem valores ligeiramente maiores, de R$ 599. Já a Lumia 530 é campeão neste ponto, com preço de R$ 399, seguido pelo Xperia, que custa R$ 499. Mas a dica para o consumidor é sempre pesquisar em lojas, sejam elas físicas ou virtuais. Com essa tática, você pode economizar bastante, viu? Conclusão. Neste comparativo, claramente, o modelo vitorioso é o da Motorola. Ele conta com mais memória RAM, um sistema limpo e rápido, uma boa câmera, além de ter suporte à TV digital. Para o segundo lugar, o troféu é dividido. Se você precisa de uma opção com um preço baixo, compre o Nokia. Ele conta com uma excelente câmera e um sistema operacional que está em crescimento no mercado brasileiro. Se você é mais tradicional e prefere um smartphone Android com um bom desempenho e TV digital, opte pela LG. O modelo da Sony também é uma opção interessante, mas comparando com as alternativas, ele não se destaca em nenhum ponto. E aí, concorda com a gente? Bom, a discussão está aberta, hein? Sua participação é fundamental para essa evolução.